A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Eu sou o evangelista André Eduardo e mais uma vez estamos aqui juntos para estudar a palavra do Senhor. Quero agradecer a sua audiência, mais uma vez você está aqui conosco e lhe incentivar a comentar aqui no nosso canal no YouTube aonde você está assistindo, qual a sua congregação e o que você tem aprendido nessa lição. Aproveito para mandar um alô especial para a classe de jovens lá do Templo Cidade Nova, para os jovens que estão ali também no bairro Amapá, que sempre estão participando aqui conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como um título Gideão, Deus transforma insegurança em coragem. Mas antes, eu quero apresentar a mesa ilustre que está aqui conosco, mais uma vez para comentar a palavra do Senhor, irmã Edileuza, a nossa anfitriã já aqui, né, irmã Edileuza? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui, pastor Cristiano, evangelista Nelinge, nosso âncora André, bênção. E também vou mandar um alô todo especial lá para a minha congregação, Porta Formosa, pastor Ilaete, missionária Socorro, e para o nosso professor Clerto, que assiste, comenta sempre. Deus os abençoe. É isso mesmo, EBD da Porta Formosa é uma bênção ali, aquele povo abençoado de Deus. Pastor Cristiano também, já comentarista fixo conosco, né? Tudo bem, meu pastor? Tudo bem, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmã Edileuza, evangelista Nelinge. Uma alegria estar mais uma vez compondo essa mesa e certamente nós seremos edificados por meio dessa lição. Que Deus abençoe a você que nos assiste, professor, aluno, e certamente, não só vocês, nós também cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor. É isso mesmo. E para a glória de Deus também, no nosso primeiro programa, o pastor Nelinge esteve conosco, hoje está retornando. É uma alegria, meu amigo, ter você aqui conosco, viu? Amém. A paz do Senhor, evangelista André. É uma honra estar aqui com vocês novamente, ainda mais ao lado do pastor Cristiano, da irmã Edileuza. Sem sombra de dúvidas, será um momento de muita edificação para as nossas vidas e também para os nossos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. É isso mesmo. Pastor Nelinge, que é líder da Missão Jovem, inclusive, né, pastor Nelinge, estamos às portas aí do grande congresso da Missão Jovem, né? Perfeito. Dia 14 e 15 de agosto, Congresso Missão Jovem 2026, e vocês são os nossos convidados especiais. Maravilha. Sem mais delongas, vamos para a nossa lição de número 6, cujo título já expressei, mas vou ler novamente. Gideão, Deus transforma a insegurança em coragem. Mãe de Leusa, vamos ler o texto principal? O texto principal diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes 6:12. Resumo da lição. Nosso resumo. Mesmo diante das limitações, Deus capacita e conduz à vitória aqueles que confiam nele. E os objetivos, pastor Nelinge? Muito bem. Essa lição, assim como as demais, tem 3 objetivos divididos em seus tópicos e subtópicos. O primeiro deles é compreender o cenário de infidelidade de Israel e a advertência profética do Senhor. Em segundo lugar, como objetivo, nós temos mostrar os elementos do chamado de Gideão e a sua resposta ao desafio divino. Em terceiro lugar, nós vamos reconhecer como Deus confirma a sua presença e conduz o seu povo à vitória. Sendo assim, nós vamos orar nesse momento pedindo o direcionamento do Senhor para mais essa lição. Soberano Deus, eterno Pai, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia e a tua condução para o estudo da tua palavra. Nos orienta e nos conduz em tudo. Assim, abençoa também a vida de todos os professores e alunos que fazem parte dessa família chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Abençoa-os profundamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Nós estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo aqui da lição da classe dos jovens. Só para relembrar, nós estamos estudando o tema global: fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia, lições espirituais do livro de Juízes. E ao longo desse trimestre, certamente você já pôde perceber que estamos lendo e estudando o livro de Juízes, que é um livro na categoria teológica dos livros históricos da Bíblia Sagrada, e através das histórias aqui descritas, extraindo importantes lições para o nosso dia a dia. Na última lição, aprendemos sobre Débora e Baraque e como Deus usou cada um na sua função, cada um no seu dom. Hoje nós vamos aprender sobre um jovem
um homem chamado Gideão. E como Deus trabalhou através de Gideão, mesmo ele tendo um certo quê de insegurança, de incerteza, mas Deus usou ele poderosamente porque encontrou nele prontidão para fazer a obra. E o cenário, como de costume, não é diferente aqui no livro de Juízes, a partir do capítulo de número 6. Israel mais uma vez cai no pecado da infidelidade, não é, irmã de Leusa? Esse ciclo que, infelizmente, Israel foi acometida durante esse período. Nós olhando o texto, o livro de Juízes, nós vemos aqui esse ciclo repetir, né, por várias vezes. E dentro da construção textual, nós vemos aqui o famoso recorrer à conjunção adversativa, porém. Quando aparece a conjunção, porém, entretanto, todavia, opõe-se, apresenta ali o ciclo iniciando, é a abertura do ciclo. E essa monotonia da infidelidade, porque inicia-se o momento que o povo esquece da fidelidade, o juiz morre também, como o pastor Cristiano disse, né? Morre consigo ali a fidelidade a Deus, o compromisso com Deus. E nós vamos ver isso aqui muito claro logo no primeiro versículo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esse porém aparece aqui por sete vezes no livro de Juízes, esse versículo. No alemão significa o Leitmotiv, que significa o fio condutor, que quando ele aparece, vai surgir ali o momento da opressão e em seguida o clamor pela libertação e chega a paz. Então aqui nós vemos isso aqui. Muitos falando com você, jovem, você que nos assiste, muitas das vezes vivemos, né, você vê muitos jovens vivendo nessa batalha espiritual, vai até a igreja, participa de eventos, está ali fazendo promessa, mas acaba retornando, né, ali às práticas e pecados. E hoje nós vamos ver através aqui da história, do contexto de Gideão, uma aprendizagem muito importante para as nossas vidas, porque aqui nós vemos a vida torna um ciclo de tanto que parece cansativo, né? Quando você lê aqui, parece que volta tudo novamente, mas nós vemos também o recomeço, vemos também um Deus que sempre está de olho, preparando, cuidando do seu povo. Perfeito, mãe de Deus. E mais uma vez, o pecado que está acometendo aqui a nação de Israel é a idolatria, a infidelidade espiritual. E nesse sentido, pastor Nelinge, o pecado, não somente esse da idolatria, mas o pecado de maneira geral, ele é destruidor, não é? Sim, de fato. Nesse segundo subponto, nós vamos tratar justamente sobre isso, a força destruidora do pecado. Evangelista André, é muito importante que o professor em sala de aula destaque que esse ponto da lição é um dos pontos mais importantes. Isso porque aqui nós temos todo o contexto que prepara o caminho para compreendermos o valor do chamado de Gideão. Esse cenário, como nós já estamos estudando no decorrer dessas últimas lições, é um cenário de subjunção, ou melhor dizendo, de opressão militar. Essa é a palavra correta. Uma verdadeira opressão militar, não somente militar, mas também econômica, pois o texto diz que os filhos de Israel plantavam, só que infelizmente quando chegava o tempo da colheita, eles não participavam desse momento tão glorioso. Como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 2, há um tempo para se plantar e há um tempo também para colher aquilo que nós plantamos. Só que imagine você plantar algo na sua terra, preparar a terra com todo o carinho e todo o amor, e no momento de alegria, que é o momento de colheita, infelizmente, os inimigos de Israel, e aqui eu faço menção dos midianitas, os amalequitas e outros povos do Oriente, atravessavam então a fronteira e atacavam tudo aquilo que eles haviam construído, com muito suor, com muito trabalho. E o texto deixa claro, lá em Juízes capítulo 6, versículo de número 5, que eles vinham como gafanhotos, e aqui é uma metáfora. E a metáfora, evangelista André, pastor Cristiano, ela é muito precisa,
porque assim como uma praga de gafanhotos devora tudo o que encontra pela frente, os opressores também consumiam sistematicamente todo o sustento de Israel. E aqui não fala só da lavoura, mas os animais também que eles cuidavam. Isso é muito importante de ser destacado. Inclusive, você, professor, na sala de aula, pode, inclusive, evangelista André, fazer um link com o livro do profeta Joel. Joel, no capítulo de número 1, descreve também uma praga de gafanhotos. Ali pode ser interpretado no âmbito literal ou também como uma metáfora que destrói tudo aquilo que os filhos de Israel haviam plantado. Inclusive, os sacerdotes não tinham mais como oferecer seus sacrifícios a Deus por conta dessa praga. Só que aqui é no âmbito de fato, é uma metáfora que está sendo apresentada, e os filhos de Israel, infelizmente, não estavam colhendo aquilo que foi plantado. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, concluir esse ponto sem uma aplicação prática, deixando claro que tudo aquilo que eles estavam vivendo era uma consequência da desobediência, da infidelidade, como já foi dito aqui nessa manhã, uma infidelidade espiritual, e Deus já havia alertado. Se você me permitir, eu faço menção de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 38, quando o Senhor, através de Moisés, diz: lançarás muita semente ao campo, colherás, porém, pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Então, Deus já havia alertado: se vocês não forem fiéis a mim, infelizmente, vocês não vão colher aquilo que vocês plantaram na terra. Faz parte da consequência. Aí o nosso comentarista, pastor Valmir Nascimento, ele deixa claro que tudo isso aponta para o trabalho que Satanás desenvolve na vida do crente. E ele faz menção de João, capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão, o nosso adversário, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo, é destruir tudo aquilo que nós estamos plantando no reino de Deus, de forma espiritual, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério. E nós precisamos aqui, evangelista André, destacar que Satanás também ele trabalha de forma organizada. Porque assim como os midianitas e os amalequitas se uniram, pastor Cristiano, para atacar o povo de Deus, semelhantemente, Satanás faz com o reino das trevas. Lembrem-se do que Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo de número 25. Um reino dividido não subsiste. Então, o reino apresentado em Efésios, capítulo de número 6, é um reino organizado que trabalha em conjunto para nos destruir. Mas nós não podemos esquecer, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, uma vida plena em Cristo Jesus. Glória a Deus, pastor Elige. De fato, o pecado ele não pode ser de qualquer maneira tolerado, nutrido, ainda que uma pequena prática, nós sabemos que ela vai aumentando até que se torna uma verdadeira catástrofe na humanidade. E vale destacar que essa crise, não é, pastor Cristiano, que Israel está sofrendo, eu faço destaque do versículo 4, não era deixado mantimento, ovelhas, bois nem jumentos. E esses animais aqui, eles não só representam a questão da segurança de Israel, mas também a logística, porque era o instrumento de trabalho desses israelitas que era também retirado. Então, nós vemos uma crise financeira, uma crise alimentícia, uma crise na área da logística e do transporte. E quando Israel chega nesse momento onde todas as portas se fecham, aí nós voltamos para aquela prática do ciclo de Israel. Eles clamam ao Senhor e aí Deus responde. Isso é extraordinário, né? Mesmo no meio do pecado, os israelitas clamam e Deus, em sua misericórdia, responde. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Sim. Agora chegou o momento da angústia, né, sobre a vida de Israel. Conforme bem disse o pastor Nelinge, ele demonstrou a abrangência do pecado. O senhor citou o versículo 4, e aí nós vamos ver que o pecado ele vai de uma ponta a outra, e o clamor é a ferramenta do povo de Deus nesse momento, mais precisamente Israel. A palavra do Senhor vai nos mostrar no capítulo 6, no versículo 7 de Juízes, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí me vem à mente Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei. O ponto aqui, professor, e você, aluno que nos assiste, é focado na resposta de Deus e, mais precisamente, no formato que essa resposta vem para o povo. Qual foi o formato
da resposta que Deus deu. O comentarista, ele destaca que o verdadeiro profeta de Deus, ele não suaviza a mensagem divina com discursos de autoajuda. Por que ele está falando isso? Porque, mediante o socorro que Israel precisava, Deus não envia, primeiramente, um libertador militar. Né? A transformação, que, inclusive, essa palavra faz parte do tema da nossa lição, o Deus que transforma, a transformação que Deus tem por fazer no meio do seu povo, ela vem primeiramente de dentro. Né? Deus quer primeiramente transformar o coração do povo. Então, ao invés de enviar um libertador militar, Deus envia primeiramente um profeta anônimo, que está no capítulo 6 de Juízes, dos versículos 7 a 10. O profeta que Deus manda relembra eles sobre os feitos de Deus no Egito e confronta eles a respeito do pecado. E aí, quando a gente pensa em profecia, né, sobre receber uma profecia, receber uma palavra da parte de Deus, é natural que o nosso coração queira que seja algo bom. Mas a palavra do Senhor fala que aquilo que é bom também envolve castigo. Em que sentido? Aquele que ama, corrige. A palavra do Senhor vai nos mostrar, em 1 Coríntios 14, 3, que aquele que profetiza, ele não só edifica, ele também exorta, ele também consola. Então, a exortação por parte de Deus, não só a Israel, mas para nós, nesses dias, envolve também um consolo por parte do Espírito Santo. Por quê? A palavra do Senhor nos instrui a não extinguir o Espírito Santo. Nós não devemos afugentar o Espírito Santo das nossas vidas. E o pecado tem esse poder. O pastor Elias Torralbo, ele vai dizer que Deus não cura a ferida sem antes diagnosticar a causa. Então, Deus não iria simplesmente fazer com que os inimigos do povo fossem retirados. Deus, antes de retirar o inimigo, ele vai retirar o pecado, porque é isso que atrai o inimigo para as nossas vidas. Então, aqui como aplicação, nós entendemos que nós devemos acolher a repreensão da palavra de Deus. E a libertação autêntica, ela começa quando nós reconhecemos onde erramos e aí nós passamos a ouvir a voz de Deus. Se nós, todas as vezes que cairmos, não formos corrigidos, vai faltar a nós. E me parece que o povo de Israel não tinha isso, pastor Nenis, memória espiritual. Né? Eu até brinco que se você não tiver memória e você tacar o seu dedo mindinho na quina, se você não tiver a memória da dor, se você não tiver a memória dos passos, do trajeto, no outro dia você vai lá de novo. Né? Então, o Senhor, ele revela a dor do pecado. Ele não traz a dor. Ele revela a dor que o pecado traz para que nós possamos, por meio dessa memória espiritual, reconhecer que é necessário haver mudança. Eu finalizo citando Hebreus 3,15, que diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Evangelista André, permita-me fazer um adendo. Quando nós olhamos, pastor Cristiano, para as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, de fato, Deus prepara memoriais, porque sabia que o povo de Deus teria dificuldade de lembrar dos grandes feitos que o Senhor fez por eles. A gente pode ir para um clássico texto da Bíblia, que é 1 Coríntios capítulo de número 11, a Santa Ceia. Façam isso em memória, é um memorial, façam isso em memória de mim. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, não vai ser diferente. Então Deus sempre teve essa preocupação de fazer com que o povo não esquecesse dos seus grandes feitos. Pastor André, é interessante. O povo clama. E o que eles querem? Que Deus ataque os inimigos. O ataque do Senhor não vem para os inimigos, vem voltado para o povo de Israel. Eu vou atacar primeiro o coração de vocês. Eu vou atacar primeiro a consciência de vocês. E quando a consciência de vocês, de pecado, for atingida, aí sim haverá a vitória no campo de batalha. Então, é necessário você, jovem, que quer vencer na vida profissional, quer vencer na vida amorosa, quer vencer na vida ministerial, profissional, enfim, familiar. Saiba de uma coisa: o primeiro campo de batalha, a sua primeira guerra que precisa ser vencida, é no seu coração. O profeta Ezequiel disse que é a coisa mais mentirosa que existe. Isso mesmo. E nós podemos ver, né, pastores, a mesa aqui, irmã Edileuza, que a fé de Israel é uma fé muito circunstancial. Porque logo nos versículos anteriores ao capítulo 6, o verso 32 do capítulo 5 diz exatamente isso: sossegou a terra durante 40 anos. Foi 40 anos de sossego, de paz absoluta.
Mas Israel torna a cair nesse erro. E eu trago esse assunto à mesa, né? Sobre o perigo de termos uma fé circunstancial, até para você, professor, abordar isso na sua sala de aula, porque o que estamos vendo em Israel é um povo que tem fé quando está em adversidade. Quando está na bonança, se esquecem de Deus, adulteram contra o Senhor, caem no pecado e aí o ciclo ele não para. Infelizmente, com o advento do neopentecostalismo, a fé das pessoas tem se tornado uma fé muito circunstancial, não é? Muito voltado para o material, para a bênção. E eu gostaria de que comentássemos sobre esse perigo, o perigo de termos uma fé movida por circunstâncias. Perfeito. Evangelista André, no que tange a fé, é sempre muito importante a gente lembrar do conceito de fé que as Sagradas Escrituras nos apresentam, Hebreus capítulo de número 11. A fé nos é apresentada como uma base, como algo sólido. A fé é o firme fundamento, perfeito? E diz a Bíblia que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, infelizmente, nós percebemos que o povo de Deus, no decorrer da sua história, tinha de fato uma fé oscilante. É como se os seus pés não estivessem firmados na rocha. E Davi disse isso, que ele clamou ao Senhor, o Senhor tirou os seus pés de um charco de lodo e firmou os seus pés na rocha. E essa rocha, claro, aponta para Cristo Jesus. Perfeito. Então, de fato, nós precisamos ter esse cuidado, né, para não termos uma fé circunstancial. Pastor André, já passar a palavra à irmã de Leusa, mas eu quero só aproveitar o gancho sobre essa questão do fundamento que é apresentado em Hebreus 11. É uma fé de tendas. Arma a tenda, clama-se ao Senhor, recebeu-se aquilo que precisava, desarma a tenda e faz o que se quer. Arma a tenda, desarma a tenda. Para o tempo da graça, para a nova aliança, o Senhor traz um conceito de templos do Espírito Santo, a qual somos nós. Em Mateus 7, ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai fazer um paralelo entre aquele que é prudente e aquele que não é. E ali é apresentado um firme fundamento, a rocha eterna, né? E aí sim, chove, ventania, águas combatem, mas a casa não cai. Não porque ela é boa, não porque ela está lá há muito tempo, não porque ela congrega, não porque ela vai para a escola bíblica, mas por conta do fundamento, né? E o segredo está na base, no que estamos firmados. É interessante como essa questão circunstancial, ou como a fé às vezes ela é condicionada ao que, o porquê, ou para quê. A depender de quem está ou de quem não está. Não, mano. Eu inclusive dou um alerta a você, jovem, e você, professor, pode frisar isso. Eu aceitei Jesus há 15 anos atrás, hoje eu tenho 30, então eu tinha 15 anos. Quando o meu pastor se mudou para outra congregação, foi um luto. Para mim foi um luto, foi uma tragédia, né? E ali eu tive o primeiro impacto necessário de entender. Minha fé não estava firmada no pastor que eu tinha, no líder sobre o qual eu estava tutelado, mas na verdade em Cristo Jesus. E na tua caminhada, jovem, certamente você vai entender isso. E o nosso fundamento é Cristo. Nosso fundamento é Cristo. É verdade. Nesse sentido, nós vemos, achei interessante, pastor Cristiano, a sua fala sobre a casa firmada, o fundamento. Ali havia duas casas, duas tomadas de decisões. O construtor decidiu cavar mais, buscar mais, orar mais, investir mais, né? E essa é a nossa fala para você, jovem. Busque mais. Eu vejo que é o tempo, Deus tem levantado, porque parece, assim como em Gideão aqui, parecia que não havia ninguém, mas havia Gideão. Deus chamou Gideão lá no oculto e vai preparar sobre a questão da fé, vai construir, né? E nós não vamos antecipar o ponto aqui, mas essa questão da fé é construída. Deus vai dar um caráter pedagógico aqui, e nós vamos aprender muito sobre a questão da fé alicerçada em Deus. E Deus, ele gosta dessa profundidade, né? Porque nós vemos em Mateus capítulo 7, o construtor que vai mais fundo, mas também vemos lá em Ezequiel as águas, né, que vão mais profundo. Então, experiências únicas, né? Você vai vivenciar. Exatamente. Então, nesse tópico, professor, aborde com muita clareza sobre o pecado. Realmente dedique tempo a isso, as consequências do pecado, mas não trate só o fruto. Vá na raiz.
A raiz aqui do pecado em Israel não é a idolatria em si, mas é a falta de fundamento. E a nossa juventude hoje, você, professor, é o guia para levar essa juventude a águas mais profundas, a um fundamento mais firme no Senhor Jesus, a conhecê-lo, como Jó disse, não só de ouvir falar, mas agora de fato eu o vejo. Amém? Então, esse tópico de número 1 aborda com muita clareza, acredito que você pôde receber importantes subsídios e não saia daí, porque no tópico de número 2 nós vamos ver como Deus intervém no meio desta situação, através de um jovem que aí nós vamos ver. Ele era inseguro, ele era cético, ele era corajoso? Essa resposta você vai ter no próximo bloco. Voltamos aqui para o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. No tópico de número 2, vamos falar sobre o chamado de Gideão. E para você lembrar, Israel está naquela opressão pelos midianitas, clamam ao Senhor, Deus levanta um profeta, esse profeta adverte Israel e agora sim, Deus começa a girar as engrenagens espirituais para levantar um líder. E aí surge este jovem trabalhador, não é, irmã de Leus? O tópico subtópico 1 diz que ele é um jovem trabalhador. É muito trabalhador. O tópico já começa abrindo aqui, um jovem trabalhador, a descrição. E Gideão é levantado aqui para romper esse ciclo, né? Nós vemos aqui, dentro desse contexto, ele trabalhava em um local, né? Inoportuno, um local que não era adequado para o momento. Eu vejo assim, como Deus, ele nos coloca em situações inadequadas aqui, que ele estava nesse trabalho, nesse labor. Mas antes de falar do trabalho, nós vemos aqui Gideão, as características. Nós temos que apontar aqui um perfil do nosso jovem Gideão. Ele tinha uma família que não estava servindo a Deus. Era uma família idólatra, era uma família que não estava praticando ali. Ele se considera um jovem inferior ali, um menor, a tribo dele não era das de destaque. Esse é o perfil do jovem Gideão. Mas assim, nós vemos que Deus, ele usa pessoas, trabalhadoras. Nós vemos o caso quando foi chamado Eliseu, estava lavrando, estava trabalhando para fazer uma grande missão. E aqui Deus levanta o jovem Gideão. E quando nós olhamos no contexto, né, jovem, muitas das vezes nós falamos, quem inventou o trabalho? Ai, que dor, ai, que cansaço. Mas Deus, ele criou o trabalho, ele fez com propósito, ele que instituiu esse trabalho, magnífico propósito no princípio, quando lá em Gênesis 1, diz, Deus criou os céus e a terra. Foi ele que instituiu o trabalho. O trabalho não é maléfico, né? O pecado, com o advento do pecado, que tudo se tornou doloroso, né? As consequências. Mas eu te digo, jovem, você precisa estar trabalhando. Não espere assim, agora eu vou ficar para fazer a obra do Senhor, não vou trabalhar, vou ficar agora só estudando aqui para eu fazer. Muitas vezes na igreja nós vemos irmãos que chegam com essa situação, irmão, eu estou trabalhando demais. Eu vou lhe dizer, servo de Deus, é com esses que o Senhor conta, é com você mesmo, porque o desocupado, a mente está vazia, mas o ocupado, ele já está dentro desse conceito de compromisso, de dedicação, está aberto. E nesse sentido nós vemos aqui o comentarista, o irmão Valmir Nascimento, no livro de apoio, ele diz assim, o trabalho não é inserido na história humana depois da queda de Adão, como nós vemos, como muitos dizem, como eu havia dito, como uma maldição. Ela é parte da criação, da bênção do jardim. O trabalho é uma necessidade humana básica, tanto quanto ele fala do alimento, da beleza, do descanso. Em Provérbios, nós vemos Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito. Não existe trabalho inferior. Gideão estava em um contexto ali que não era
o legal dentro da sua realidade. Não era o local dele malhar o trigo, era uvas, mas o Senhor, ele viu que ele estava ali fazendo o trabalho com muita dignidade para sustentar a sua família. Sem um trabalho, jovem, significativo, sentimos um grande vazio. Tem um ditado, um provérbio, diz assim: o trabalho dignifica o homem. E isso é fato. Trabalhe e busque, se profissionalize, porque o Senhor se agrada. E esse é o contexto, esse é o jovem trabalhador, o jovem Gideão. Perfeito. E dentro dessa conjuntura também, Gideão se enquadra nesse conceito de cético também, né, pastor Nelis? Esclarece para a gente esse termo. Inclusive, o pastor Nelis teve um contato, né, com o escritor e comentarista da lição nesse sentido. Perfeito. Evangelista André, é muito importante que os professores, nesse ponto, sejam muito claros com os seus alunos, porque, de fato, esse segundo subponto, quando fala sobre um jovem cético, ele pode gerar algumas dúvidas, alguns questionamentos dos alunos para com os professores. Afinal de contas, o pastor Valmir Nascimento quer dizer o que quando ele chama Gideão de um jovem cético? Como você disse, essa semana eu tive a oportunidade de trocar uma mensagem com ele, é um homem de Deus e também é uma pessoa muito acessível. E basicamente o que ele disse a respeito desse ponto é o seguinte, que a palavra cético aqui tem um sentido literalmente de incrédulo, ou no mínimo de desconfiado. Ou seja, Gideão está desconfiado com alguma coisa. Ele é incrédulo a respeito de alguma coisa aqui, mas pontuação, não sobre Deus. Não é que ele não acredita em Deus. A incredulidade de Gideão, ela está vinculada com aquilo que ainda seria realizado. Ele crê em Deus, mas ele é um jovem com dúvidas. Essa é a grande verdade. E vamos ser sinceros, você jovem, aluno da escola dominical, quem de nós não temos nossas dúvidas, os nossos questionamentos? Gideão também tinha. Então ele não tinha dúvidas a respeito da existência de Deus, até porque é importante aqui, André, frisar que Gideão teve a oportunidade de estar face a face com o Senhor. Sim. O texto diz, lá em Juízes capítulo 6, versículo de número 12, que o Senhor, o anjo do Senhor, apareceu a Gideão e falou: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso daqui é uma teofania. A teofania é teo, Deus, fania, aparição. Ou seja, é uma manifestação visível de Deus. Olha que oportunidade incrível que Gideão teve. Ele viu Deus face a face e o Senhor olhou nos olhos de Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Interessante, André, porque Deus chama de valoroso alguém que naquele momento estava malhando trigo escondido em um lagar. Inclusive, a nossa lição deixa claro que o lagar era usado para esmagar uvas ou azeitonas e extrair suco ou azeite. Geralmente, ele era utilizado em escavações na rocha. E, ao contrário do que Gideão estava fazendo, o trigo ele deveria ser separado em locais abertos, onde o vento ajudaria a separar a palha do grão. Então, ele está fazendo uma determinada atividade em um ambiente que não era propício, justamente com aquela finalidade que nós vimos já no início da aula, que era de se esconder nas montanhas, em abrigos improvisados dos seus inimigos. Aí, pare para pensar. Deus olha para um homem que está escondido, trabalhando, e diz: você é valoroso. Aí tem um comentário muito interessante que eu não posso deixar de citar. O comentarista Angel Wisbe diz que Deus ali estava dizendo o seguinte: eu não estou vendo Gideão apenas pelo que ele aparenta ser, mas aquilo que ele pode se tornar por meio da fé. Isso daqui é extraordinário, evangelista André. E existem muitos outros pontos nesse momento do nosso estudo a serem enfatizados. Não somente isso, porque quando Gideão recebe essas palavras, a princípio a resposta dele é uma resposta de incredulidade. Ele: olha, eu confio que o Senhor existe, sei que o Senhor está conosco, mas no versículo de número 13 ele disse: parece que o Senhor nos desamparou,
parece que o Senhor não está mais conosco. Eu não estou entendendo. O Senhor está comigo ou não está comigo? Entendeu? Onde é que o Senhor está que eu não consigo lhe ver através das ações, através da atitude? Eu sei que o Senhor está presencialmente aqui comigo, mas o povo está perecendo. Eu não estou entendendo tudo isso que está acontecendo. E no meio de todo esse caos, no meio dessas dúvidas, o Senhor responde a Gideão com uma palavra de encorajamento. Isso daqui é surpreendente, porque ele não responde Gideão mediante as suas dúvidas e os seus questionamentos. Ele ignora as dúvidas e os questionamentos de Gideão. Ele entende que faz parte da juventude, ele entende que faz parte de todo jovem ter suas dúvidas. Ele ignora isso e diz para Gideão no versículo de número 14, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Isso daqui é extraordinário. Porque no 12 ele tem um encontro, no 13 ele responde com um ar de incredulidade e no 14 a resposta vem com um encorajamento. Não te enviei eu, não te ordenei eu. Então ele encoraja Gideão a fazer aquilo que o Senhor estava colocando nas suas mãos. E eu finalizo dizendo que o Senhor não discute as dúvidas de Gideão. Ele simplesmente revela o seu propósito. Se nós olharmos para a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, homens e mulheres de Deus sempre tiveram as suas dúvidas, mas o mais importante de tudo é que a autoridade do chamado supera a insuficiência do homem. Vou repetir isso daí para você anotar no seu coração, na sua revista. A autoridade do chamado supera a insuficiência do homem. Perfeito. E isso é extraordinário porque isso acontece não somente com Gideão, né, pastor Cristiano, mãe de Deus e pastor Nelinge, mas nós vemos Deus, de fato, olhando para o homem, não na condição que ele está naquele momento, mas para aquilo que ele vai ser. Moisés era um homicida, um homem que fugiu, mas Deus olhou para ele como futuro legislador. E assim nós temos vários outros exemplos, Davi, Pedro, homens que tinham de fato muitas questões de insegurança, muitos problemas, mas Deus ainda assim os chamou, os escolheu, não pelos que eles eram, mas aquilo que eles viriam a ser. E outra característica, pastor Cristiano, que se apresenta aqui de Gideão é que ele também se considera, se enquadrado ali como um jovem seguro, né? Totalmente inseguro. E ainda pegando esse gancho sobre como Deus olha para frente, não considerando o atual momento, tem um texto que eu acho maravilhoso. A palavra chama de um certo discípulo, chamado Ananias. Ele diz, não, eu conheço esse homem, ele vai me prender, ele vai me matar. Ele, não, você está falando de uma outra pessoa. Eu estou falando de alguém que vai velar pelo meu nome, que vai inclusive sofrer em favor dele. Isso é muito interessante, a forma como Deus trabalha nos nossos corações. Até porque, né, se fôssemos considerar somente o momento atual, nenhum de nós seríamos adquiridos pelo Senhor. Afinal de contas, nós não tínhamos valor, mas ele pagou o alto preço. E aí, olhando para Gideão, ou melhor dizendo, Gideão olhando para si, aí ele encontra uma barreira muito grande. E aí nós vamos chegar no subtópico 3, um jovem inseguro. E aqui o comentarista, ele é muito feliz em dizer sobre a tendência que Gideão tinha e que nós temos. Ele vai dizer no meio do subtópico, nós temos a tendência de nos comparar com os outros. E isso daqui é uma ferramenta do inferno. A maldita da comparação. Quando você se compara, você não considera duas coisas. A dificuldade do outro e a promessa do outro. Se comparar é abrir mão da sua promessa. Porque você não quer viver aquilo que Deus tem preparado para você. Você quer viver o do outro. E não é assim que o céu trabalha conosco. Então, o que eu friso aqui, essa questão da comparação. Gideão, ele, ao ouvir a voz do Senhor e ao ouvir a promessa que Deus deu a ele argumenta que a sua família é a mais pobre em Manassés e ele é o menor da casa de seu pai. E aí, na estrutura tribal de Israel, o menor membro da menor família, com certeza, ele vai ser aquele que tem menos influência social. Sempre quando eu vou falar sobre Gideão, eu gosto de imaginar Israel em uma fila indiana. Aí
Gideão fala: olha, das tribos, a minha é a menor. Da minha tribo, a minha família é a menor. E da minha família, eu sou o menor. Ele está dizendo: Senhor, se Israel fosse colocado em fila indiana, eu nem precisava pegar a senha. Eu sou o último. Então, na ordem humana, na lógica humana, se nós fôssemos escolher alguém para libertar Israel, Gideão seria a última pessoa que nós consideraríamos em chamar. Em 2 Coríntios 10:12, Paulo vai dizer: pois não nos atrevemos a nos classificar ou a nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, eles revelam insensatez. Então, professor, você pode trabalhar esse tema na sua aula. A insensatez que vem travestida de uma sutil comparação. E às vezes isso nasce no coração pequeno. E isso começa a ganhar espaço a ponto de tomar o lugar da nossa fé, da nossa confiança. E aí falta segurança naquilo que Deus nos fala. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Em algumas versões vai estar equilíbrio. É preciso haver equilíbrio na forma como nós enxergamos a promessa de Deus. Não é sobre ser o melhor, ser o maior, ser mais forte. É sobre ser obediente à promessa do Senhor. E é por isso que a comparação, ela não cabe. Inclusive o comentarista, na parte final do subtópico, ele vai dizer: o caminho equilibrado é reconhecer nossos dons e habilidades como fruto da graça de Deus e não como mérito pessoal. O pastor Cláudio Honor de Andrade, ele vai fazer um comentário interessante. Ele fala: a força de Gideão não residia no seu braço, mas na promessa. Então, sabe de uma coisa, jovem? Independentemente do seu CEP ou do seu CPF, independentemente do seu sobrenome, do seu histórico, aquilo que vai fazer você ter êxito na sua caminhada cristã não é a sua expertise. Eu não estou demonizando aqui a capacitação. Ela é necessária. Mas saibamos de uma coisa: pela graça nós somos salvos. E aí eu finalizo com 2 Coríntios 12:9. A minha graça, ela te basta. E Deus está falando isso para ninguém menos que Paulo. Isso mesmo. E aqui nós temos, então, sobre esse perfil de Gideão, 3 paralelos, né? Ele é trabalhador, ele é cético, em uma certa maneira cético, inseguro também de uma certa forma, mas tem também uma característica que está inserida aqui dentro da narrativa de Juízes 6, que é a devoção. A partir do verso de número 17, por exemplo, Gideão fala o seguinte: e ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal que és comigo. Fala. E ele diz assim: rogo-te que daqui o Senhor não se aparte até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha a ti. Esse ato que Gideão está fazendo, e aí ele continua ainda dizendo: entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos, uma efa de farinha, a carne, ele preparou a oferta. É quase que a mesma cerimônia que Abraão faz em Gênesis capítulo 18. É uma recepção da presença de Deus. Então, há muitas características aqui atribuídas a Gideão, mas essa parte devocional ela não pode passar batida aos nossos professores e alunos. Gideão também é uma pessoa que sabe ofertar ao Senhor, que prepara um caminho para ofertar uma adoração ao Senhor. E, posteriormente a isso, no capítulo 6 ainda de Juízes, ele tem outro ato que Abraão também fazia, que é levantar um altar ao Senhor. Aqui no verso de número 22, Gideão vai dizer assim a palavra do Senhor: então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e Gideão disse: ah, Senhor Jeová, eu vi o Senhor face a face. Porém o Senhor disse a Gideão: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. E olha o que Gideão faz aqui no verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. Veja que momento maravilhoso. Antes de Gideão ir para o fronte de guerra, e aplicando os nossos dias, antes de assumirmos o fronte ministerial, de assumirmos o cargo ou o púlpito, não podemos negligenciar o altar.
não podemos negligenciar. Entre as inúmeras características que nós encontramos na vida de Gideão, a que mais me marca é que Gideão tem um coração sincero. Sim. E esse coração sincero não escandaliza Deus. Muito pelo contrário. Deus é apaixonado nas pessoas que têm um coração sincero. Tudo que Gideão falou, que parece, de fato, uma espécie de ceticismo, foi a sinceridade do seu coração. Ele está falando, eu creio em Deus, creio, mas também não entendo nada do que está acontecendo. É o mesmo coração de Abacuque. Eu não entendo porque o Senhor está punindo o seu povo como uma nação mais ímpia. Então, o coração sincero é o que mais me marca na vida de Gideão. Inclusive, Deus não despreza esse coração. Disse Davi, uma linda canção, que é o Salmo de número 51, no verso de número 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido, ou seja, sincero, jamais será desprezado por Deus. E Deus não desprezou o coração de Gideão, assim como não despreza o seu coração quando você é sincero com o Eterno. É isso mesmo. A respeito dessa sinceridade, eu quero que você, jovem, se veja em Gideão em como é conflitante. É conflitante. Ele é devoto, ele é adorador, ele levanta altares, ele sacrifica ao Senhor, mas ele é cético, ele é inseguro. E essa guerra, eu não sei, eu creio que eu não estou sozinho nesse barco, né? É natural, jovem, você viver conflitos internos. Ainda mais diante de propósitos tão grandes que o Senhor às vezes nos chama a fazer. Né? Nós temos nesta obra jovens que estão nos assistindo que são adoradores, levantam altares, servem na obra do Senhor, mas às vezes são céticos, são inseguros. E esses conflitos são diários. E isso às vezes faz com que o jovem ele se puna. Ele não se vê nem mesmo fazendo parte do exército do Senhor. Às vezes ele se pergunta, mas será que eu sou crente? Será que eu não estou andando num caminho errado? Sabe de uma coisa, o conflito ele é natural, mas você precisa fazer como Gideão, confiar, se decidir. Mas uma coisa eu lhe digo, eu aceitei quando eu tinha 15, eu pensava, não, mas quando eu fizer 20, não, mas quando eu fizer 25, eu vou ter 10 anos de... Não é possível. Esses conflitos, eles só mudam de nome e de lugar. Eles existem, faz parte da caminhada cristã. E de fato, essa sinceridade citada, né, pelo pastor Nelinge, esses conflitos, nós podemos chegar eles até o Senhor. E é tanto que Jesus falou em João capítulo 4, verso 24, né? Convém que os adoradores me adorem em espírito e em verdade. Deus não está interessado em nossa performance. Não no momento da adoração. Ele não quer ali naquele momento devocional um super crente, uma super mulher, um super homem, mas um coração sincero. Senhor, estou com medo. Senhor, estou inseguro com relação a isso, mas ainda assim eu confio no Senhor, né, irmã Edileuza? Essa é o virado de chave, quando ele começa a reconhecer o Senhor. Né? Ele não se prende, não fica ali só na insegurança. Ele vai para... não vamos adiantar o próximo tópico, né? Mas ele começa a adoração. Você vai ver que vai quebrando. É o caminho. Sim. É o caminho. Eu acho lindo, é o caminho pedagógico. E talvez o caminho que o Senhor propôs para mim é diferente para o André. Mas, jovem, Deus tem o propósito, o caminho, Ele é o caminho. E Ele vai te direcionar e vai rompendo, porque o Senhor te faz romper diante dessa insegurança, dessa incredulidade. O Senhor vai revelando. E é lindo que Ele coloque isso aqui para o Senhor, é para Deus. Não é para Israel, não é para o povo. Ele questiona, ele traz os questionamentos diante de Deus. E como disse o evangelista Nelinge, Deus não olha para os questionamentos, ele chega, né, e vai conduzindo, porque o coração sincero, ele agrada ao Senhor. Deus não lança em rosto. Isso. Paulo fala, se houver algum tipo de pensamento que está trazendo esse conflito, que possa te levar ao erro, leve ele cativo até Cristo. Ou seja, o Senhor ele não nos deixa desamparados. Né? Ele não ignora e nem tampouco nos condena, né, por conta dessa sinceridade. É por isso que o escritor aos Hebreus vai falar, não, o sumo sacerdote que nós temos, ele não é alguém que não nos conhece ou que não nos entenda. Ele em tudo foi tentado, mas ele venceu. É isso mesmo. Agora,
Israel está preparada, foi confrontada através do profeta, o ciclo da idolatria está começando a ser quebrado, Gideão é levantado. Nós vamos agora para a parte da guerra. No próximo bloco, você vai entender como Deus usou Gideão através de estratégias não convencionais para trazer liberdade, mais do que isso, para glorificar o seu nome através da vida deste homem chamado Gideão. Não saia daí, nós voltamos já. Muito bem, agora no nosso terceiro e último bloco, vamos falar acerca da confirmação da presença de Deus e como Deus conduziu Israel até a vitória. Irmã Edileuza, antes da guerra, antes da luta, Deus confirma que estaria juntamente com Gideão, né? É verdade. Eu, ao olhar o texto e ler a palavra do Senhor, e estudando sobre os outros juízes, eu vejo aqui a construção do juiz, né, até chegar ao preparo. Teve o profeta, a palavra para o povo, o confronto. Agora o Senhor vai com Gideão, começa a prepará-lo para então ele se capacitar para chegar ali a de fato atuar. E aqui Deus confirma a sua presença. Nós olhando para o contexto, nós vemos uma trajetória que não começa com feitos, atos heróicos, mas com questionamento. O pastor Nelinge, evangelista Nelinge, já disse aqui, lembrando lá de Abacuque, né? Aí começa com aquele questionamento, como é que está, se Deus está conosco, de fato, se Deus está comigo, por que que Israel está assim? Está sofrendo as retaliações, lembrando que agora é uma nova geração, porque segundo os historiadores, a cada 40 anos surge-se uma nova geração, então se prepara agora esse povo, então por isso a necessidade do profeta ali para relembrar, para falar ao povo da aliança que havia sido feita. Então é que Deus confirma a sua presença. O Senhor conhecia as limitações, o contexto espiritual, e por isso ele conduz, como eu disse anteriormente, Gideão a um processo pedagógico. E eu disse anteriormente que Deus nos conduz, porque Ele conhece a cada um de nós. Quando tem uma missão específica, o Senhor sabe. Ele nos olha e aí, minha filha, meu filho, você precisa aqui ser preparado, ser moldado. E aí nós vemos aqui o coração sincero de Gideão. Nós vemos também, Gideão assemelha-se com o chamado de Moisés. Né? Ele foi chamado ali, Moisés, na agricultura, no campo, aqui também Gideão, só que no contexto lá do trigo, no trabalhar. Outra questão, o Senhor se aparece na sarça, o Senhor também aparece a Gideão. Então, o comentarista, ele cita isso aqui, alguns traços semelhantes a Moisés. Então, a missão não era uma missão pequena, era uma grande missão. E por isso nós vamos ver aqui o temor, a insegurança do jovem Gideão. A tamanha era a responsabilidade para ele liderar. Já dissemos que era um menor, o pastor Cristiano fez uma explanação tão didática, né? Se olhasse, não precisava nem entrar para pegar a senha, já estava garantida a última. Mas é sobre isso, o Senhor, Ele confirma, jovem, na tua vida. Professor, você pode abordar isso na sala de aula, que o Senhor, Ele não olha como o homem olha. O olhar do Senhor não é horizontal. O olhar do Senhor para as nossas vidas é vertical, é de cima.
Ele sabe, Ele sonda o nosso coração. E é por isso que muitas das vezes falhamos todas as vezes falhamos quando nós fazemos essa triagem de alguém que Deus levanta. Não, ele não vem de uma família de profeta, ele não vem, mas o Senhor, se o Senhor escolheu, o Senhor capacita. Aqui nós vemos o comentarista, ele diz assim, ó, nós, assim como Gideão, precisamos ser tranquilizados. Eu achei lindo, ele coloca aqui, continuamente. Gideão não consegue sustentar seu ânimo sem repetir as lições. Ele vai colocando várias lições com Deus, né? Então, é por isso que ele fala, ser tranquilizados continuamente. Essas lições, sem receber muitas confirmações da presença, da liderança e do poder de Deus. Isso nos leva, assim, como um despertar a cada dia. E como é que nós vamos ter esse ânimo para prosseguir? Lendo a palavra do Senhor, buscando em oração esse armazenamento, porque não é apenas em um curso preparatório. Nós vamos ver Gideão, que foi contínuo o processo, né? Até que chegamos ali, até a atitude de varão perfeito, mas é contínuo. Então, aqui Deus confirma a sua presença com Gideão e confirma contigo também, jovem, contigo, professor, com você que nos assiste, o Senhor confirma a sua presença na sua vida. Perfeito, mãe de Leusa. Eu acho interessante que, mais uma vez, antes de Deus, né, dar um grande destaque para Gideão, ele vai fazer com que Gideão primeiro seja um exemplo. Faço até a referência a Otniel, né? Sim. Que enquanto todos os israelitas estavam se casando com as mulheres ali de Canaã, Otniel não, ele se casa com Axa, ele torna-se um exemplo. E aí Deus começa, pastor Nelinge, a preparar o coração de Gideão para essa missão, e aí lembra ele, né, que a guerra inicial que ele vai travar não é lá fora, é dentro de casa, né? Isso, André, como nós vimos anteriormente, Gideão ele recebeu sim uma missão da parte do Senhor. Só que ele não começou a exercê-la no campo de batalha contra os midianitas. Na verdade, ele começou no âmbito doméstico, no âmbito comunitário, ou seja, ele começou dentro da sua própria casa. Literalmente, antes dele ser reconhecido como um líder diante de Deus e diante do povo, ele precisou enfrentar tudo aquilo que ele já lutava dentro do seu próprio lar. Ou seja, ele precisou assumir uma posição firme e corajosa dentro da sua própria casa. E convenhamos, para os nossos jovens e professores, a nossa casa às vezes é sinônimo do maior ambiente de guerras e batalhas travadas na vida da nossa juventude. Então nós precisamos destacar isso, o professor precisa destacar isso em sala de aula. Antes de ganhar as batalhas no âmbito externo, Deus usou Gideão para ganhar a batalha no âmbito interno, dentro da sua própria casa. Em outras palavras, antes de libertar a nação, nesse âmbito externo, Gideão precisava enfrentar a opressão espiritual que começava dentro da sua própria casa. Então ele se posicionou no seu lar como um homem de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. É essa atitude que nós precisamos tomar. É essa atitude que Deus espera de você, jovem. É a atitude de se posicionar dentro do seu próprio lar. Não, mas o meu pai não é cristão, a minha mãe também não vai para a igreja comigo, mas você vai. Você é cristão. Você aceitou Jesus. Então, se posicione. Assim como Gideão, inclusive, pastor Cristiano, eu cheguei a ler alguns comentários que dizem que quando Gideão fala que ele era o menor da sua casa, isso provavelmente estava vinculado à adoração a Baal. Como ele não adorava, provavelmente colocaram Gideão para escanteio. Sim. Ou seja, já que Gideão não participa do mesmo culto que eu participo, Gideão está lá embaixo, não faz parte também aqui dos melhores da nossa casa, do grupo seleto da nossa família. Provavelmente Gideão nem estava no grupo do WhatsApp da família dele, estava excluído. Então Deus usa Gideão para se posicionar dentro da sua própria casa. Aí eu lembro da orientação que Paulo deu a um jovem obreiro chamado Timóteo. Quando ele fala sobre o bispo, sobre o servo de Deus, ele diz que o bispo, o servo do Senhor, deve governar bem a sua própria casa. É um requisito. Se não governa bem a sua própria casa, como vai governar bem
a congregação, a obra do Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos no âmbito externo. Em outras palavras, se Gideão não governasse bem a sua própria casa, como o Senhor entregaria a vitória para ele no âmbito externo contra os inimigos do Senhor? Então, se levante como homem e mulher de Deus para ganhar essa guerra dentro da sua própria casa. E finalizo, evangelista André, dizendo que após essa atitude de Gideão, o seu nome foi mudado. Ele começou a ser chamado como Jerubaal, aquilo que significa aquele que combate contra Baal. Ou seja, Gideão deixou de ser apenas um homem inseguro, um homem anônimo com suas dúvidas, com os seus questionamentos. Agora ele assumiu um papel um papel direto contra o combate, contra a idolatria que começava na sua própria casa e que se estendia para todo o povo de Deus. Finalizo dizendo que a sua liderança começa a ser reconhecida não apenas com palavras, mas, sobretudo, através de uma demonstração de fidelidade exclusiva a Deus. Ele saiu da teoria e entrou na prática. E é isso que nós precisamos fazer. É isso mesmo, pastor Nelinge. Eu acho extraordinário que Gideão passa a ser conhecido por aquilo que ele exerceu dentro de casa. E que maravilhoso é isso, né? Que nós possamos, que o jovem, o professor, cada servo de Deus possa ser reconhecido como homem de Deus pelo que é em casa. Perfeito. Que é muito fácil, fora de casa, eu mostrar virtude, no púlpito eu mostrar virtude. Agora, no cotidiano, diariamente, é aí que nós somos realmente valorado ali o nosso caráter. E, pastor Cristiano, então, a partir desse momento que Gideão põe em ordem sua própria casa, né? O Senhor agora ele está credenciado para esse trabalho externo, né? E a vitória que Deus concede para Israel é uma vitória realmente com a assinatura de Deus, porque foge de todos os elementos convencionais, não é? Isso vai de encontro à lógica militar, né? Se Sim. você quiser vencer e quiser que a vitória seja rápida, aumente o seu exército. E o Senhor fez o caminho oposto. E a gente consegue extrair boas lições dessa vitória que Deus concedeu a Gideão e ao seu povo. A primeira lição, e aqui vale a pena destacar, o que Deus faz com Gideão antes de fazer na guerra em si. Antes de Deus atuar na batalha, Deus atua em Gideão. Como? O revestindo com o Espírito. Juízes 6, versículo de número 34, a nossa base bíblica diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiziritas se ajuntaram após ele. Então, o que é que nós vemos aqui? Uma capacitação espiritual. E, jovem, você precisa entender que você vai para a escola bíblica para se capacitar, para ser usado no Espírito, pelo Espírito. Jamais ignore ou jamais confie puramente naquilo que você sabe. A palavra do Senhor nos diz que o forte não pode se gloriar na sua força, o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria. E o Senhor ainda aconselha, olha, mas se você quiser se gloriar em algo, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Em João 16:13, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Então, como saber qual caminho tomar, como saber o que fazer, baseado somente na minha expertise, baseado somente naquilo que eu aprendi? Nós não somos um exército dessa terra. Nós pelejamos nesta terra em favor do céu, embaixadores do rei. E aí nós chegamos ao entendimento, conforme bem diz o tema, o título do nosso subtópico: Deus conduz a vitória com poucos, porque poucos são aqueles que vão querer confiar no caminho que o Espírito aponta, não é? Então, o Espírito, ele nos capacita. Nos capacita a quê? A passar pela prova. A prova é a guerra? Não. A prova é a obediência. A nossa maior guerra será a obediência. Obedecer ou não. Confiar ou não. Porque a partir do momento que nós obedecemos, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, eu gosto de pensar assim, e você pode inclusive aplicar isso, professor, na sua sala de aula.
aconteceram 2 batalhas, 2 guerras. Uma contra os midianitas, lá Gideão e os 300. Mas houve uma que definiu a segunda. Houve uma primeira, que foi a batalha da obediência, de confiar, de aceitar 32 mil se tornarem apenas 300. E aí, quando eu digo que o Espírito ele nos capacita a sermos aprovados pelo Senhor. E aí eu trago uma frase que viralizou, mas ela tem um autor, pastor Edivaldo Filho. Ele diz que pior do que nenhum é qualquer um. Então, aqui eu vejo que Gideão, ele não obteria êxito com os 32 mil, mas também ele não obteria êxito sem os 300. Né? E aqui é necessário filtrar. A palavra do Senhor diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. O Senhor implementa 2 filtros para fazer com que seja retirado de 32 mil, 31.700 voltam, e aí restam apenas 300. Por quê? Porque, amado, mais importante do que onde você está é com quem você está. Às vezes há uma leitura que é feita de forma rápida e equivocada. E Pedro disse, para onde iremos nós? Ele nunca disse isso. Porque o que importa não é onde nós estamos, é com quem nós estamos. Ele diz, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. É por isso que o salmista, ele vai dizer, ainda que eu não estou, mas ainda que eu passe por aquele lugar, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aqui eu vejo a estratégia de Deus em quebrar toda e qualquer vazão para o orgulho, para a soberba. Em o povo acreditar, não, vencemos pela nossa força, vencemos porque somos bons. Não, o Senhor, ele estava provando o coração de Gideão e do povo em relação à obediência, no que se diz respeito ao seu orgulho, à soberba, a dizer fui eu que fiz, quando na verdade nós sabemos que a nossa vitória vem do Senhor. Eu finalizo citando Tiago 4,6, que vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Provérbios 16,5, que diz que o Senhor detesta todo orgulhoso de coração. Zacarias 4,6 vai dizer assim, nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, olha só, o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor dos exércitos, ele está dizendo, não é por força, nem por violência, é o meu espírito que opera a vitória na vida de vocês. De fato, e essa virtude do Espírito Santo que Gideão recebe é aquilo que também está lá em Atos 1,8, né? Recebereis as virtudes do Espírito Santo para serem as minhas testemunhas. E aqui nessa mesa, em outras ocasiões, nós já falamos sobre isso. A capacitação é importante, o estudo é importante, o treinamento, mas o Espírito Santo ele não pode ser negligenciado. A capacidade não substitui a unção. A unção, ela é o que faz a diferença no meio de qualquer adversidade. E aí, queridos, para nós terminarmos até a narrativa aqui da história, né? A Bíblia diz que Deus então conduz Israel para a guerra. E nesta guerra, somente com 300, né, pastor Cristiano? A Bíblia diz que eles se levantam com cântaros, buzinas, começam a tocar, fazer um grande barulho. E a Bíblia diz que o próprio exército dos midianitas, a espada cada um deles começa a atacar eles próprios. Eles mesmos começam a entrar em conflito. E aí batem em retirada. E aí Gideão reúne as demais tribos e vai na perseguição desses midianitas. E aí Deus dá a vitória para esse exército, para a nação de Israel, para mais uma vez mostrar que quando Israel está alinhado à presença de Deus, Deus está na peleja com eles e dá vitória para eles. Que lição maravilhosa, né? Pastores, irmã Edileuza, e eu gostaria de ouvi-los aqui também para nos despedir da nossa audiência nesse momento, começando pelas damas, como sempre, irmã Edileuza. Olha, irmão André, sempre com muita honra, né, irmão André? Sim. Que cavalheirismo. Deus abençoe. Que momento de grandes aprendizagens nesta lição, né? Com pontos tão pertinentes para a sua vida, jovem. Eu gostaria de deixar aqui uma fala para você, jovem, que Deus usa jovens comuns
para grandes obras. Na aula passada, o pastor Cristiano ele disse que Deus trabalha aqueles que fazem ordinário para o extraordinário acontecer. Então Deus usa você lá no seu comum, no seu cotidiano. Deus olhando para Gideão, ele não era profeta, ele não era sacerdote, nem tampouco um guerreiro renomado, mas Deus levanta, capacita, prepara e torna-se um juiz em Israel. Nós temos aqui um texto de John Stott, ele escreve que a fé cristã não é a ausência de pergunta quando ele começa a questionar, né? Nós não vamos voltar, mas a confiança em Deus, mesmo quando todas as respostas ainda não foram conhecidas. E esse foi o propulsor na vida de Gideão, que ele entendeu e tornou-se um grande juiz. Deixo aqui para você. Gideão questionou, mas permaneceu diante de Deus. Por isso ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E o povo de Deus ali saiu vitorioso, porque o Senhor se agradou ali do povo de Deus e da atitude de Gideão. Glória a Deus. Pastor Elinge. Evangelista André, irmã Edileuza, pastor Cristiano, que honra estar com vocês estudando essa lição. Eu finalizo lembrando aos alunos, aos professores, as palavras de Davi em 1 Samuel capítulo de número 17. Ele olha para o gigante filisteu e diz: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo, com armas físicas, mas eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel. A nossa vitória não está pautada naquilo que nós temos em nossas mãos, única e exclusivamente, mas sobretudo no nome do Senhor dos exércitos que nos dá a vitória. Aí eu lembro do Salmo de número 24, quando Davi diz: quem é o Rei da Glória? Ele é o eterno, ele é o poderoso, ele é o valente, ele é o Deus forte, é o bravo das guerras. Verso de número 10, Davi diz: e quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Era esse Senhor dos exércitos que pelejava as guerras dos filisteus, dos seus filhos, e nós precisamos entender que ele ainda continua pelejando as nossas guerras por nós. Glória a Deus. Pastor Cristiano Júnior. André, pastor Nelinge, mãe de Leusa, mais uma vez, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para aqueles que vão assistir essa aula, tanto quanto foi para nós. Eu finalizo com uma aplicação, trazendo para as guerras de hoje, jovem, falando sobre essa questão dessa linha paralela entre capacitar-se, mas também depender do Espírito. Eu trago uma frase de Martinho Lutero, das obras de Wittenberg. Ele vai dizer que orar bem é a melhor parte dos estudos. Olha só, é necessário estudar, mas ele fala, a melhor parte do estudo é orar bem sobre aquilo que você vai estudar. Que você possa pelejar como Gideão pelejou, sendo um guerreiro, mas confiando na estratégia do Senhor. Deus te abençoe. Maravilha. Esta lição foi uma bênção e na nossa próxima lição vamos estudar o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. Você sabia que Gideão teve 70 filhos? Você vai aprender mais sobre isso na nossa próxima aula e como isso influenciou no destino de Israel aqui no livro de Juízes. Foi um prazer estar com você. Na nossa próxima aula estaremos juntos em nome de Jesus.